Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo sobre gestão, empreendedorismo, vendas, relacionamento com o cliente que eu, você, todos nós gostaríamos de ter acesso antes, que a gente não cometesse os mesmos erros, que a gente não e aí a gente consiga aprender com as lições, os aprendizados que os empresários que sentam aqui, gente que está com a pele em risco, gente que está vivendo o jogo da vida real, vão trazer para a gente, tá? A gente tem hoje dois convidados super especiais que eu tenho um carinho enorme por essa galera. Eu sou suspeito para falar porque eu sou cliente deles também, tá? Mas a gente já vai falar sobre eles. Antes, já vai preparando papel e caneta aí que eu vou dizer para vocês, viu? Vai ter muita coisa importante, e não só para o teu ano de 2025, tá? Para os próximos anos do teu negócio, você não perde por esperar o conteúdo que eles prepararam e prepararam mesmo, viu? Eu vou contar depois para vocês alguns bastidores, acompanhem lá nos stories de como foram os preparativos aqui para esse episódio, tá bom? Mas antes eu quero falar de quem garante que esse episódio está chegando até vocês. Quero falar da Golden Cloud. Golden Cloud que traz soluções de tecnologia, de computação nas nuvens. Então você que tem um negócio que precisa de um backup, precisa de segurança, se proteger de ataque de hackers principalmente. Então hoje, imagina que você tem uma planilha, os meninos aqui devem ver muito isso, lá, todo o financeiro da empresa concentrado numa planilhazinha, que ele não sabe viver sem aquela planilha, aí você já imaginou você perdendo essa planilha, porque tu não tinha um backup, tu não tinha uma segurança nas nuvens, tu não tinha uma solução para garantir a segurança uma TI que te garantisse segurança dos teus dados, das tuas informações. Então você não pode correr esse risco. Para isso você tem os serviços da Golden Cloud. Então entre em contato com eles, @GoldenCloudTech, que vocês vão ter aí um atendimento sensacional. Tem inclusive no nosso perfil do Instagram um vídeo que eu gravei com o Denilson. Forte abraço, Denilson, falando um pouco mais sobre as soluções e a entrega da Golden Cloud para vocês, tá bom? E a gente também tem o patrocínio da 2P Treinamentos, é 2P de pessoas primeiro. Se você quer qualificar a sua equipe comercial ou se você está vivendo as dores de uma equipe que não bate meta, você precisa conhecer os serviços da 2P Treinamentos de desenvolvimento de equipes comerciais e gestores comerciais. Então, conhece lá parte de estruturação de processos, playbook de vendas, tudo isso a gente entrega por lá. E a gente também tem o apoio da HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem, que tem essa estrutura massa que vocês estão vendo aí através da sua tela ou da sua TV, do seu celular, por onde você está nos acompanhando aí, seja no Spotify ou no YouTube. Beleza? Então vamos falar dos nossos convidados. Estou aqui com uma dupla hoje. Fazia tempo que eu não recebia uma dupla aqui, gente. E essa dupla aqui, pensa numa dupla de peso, viu? Vamos começar primeiro pelas damas, né? Mulheres primeiro. Então ela que é contadora pela UFC desde 2014, especialista em gestão e planejamento tributário pela Unicristos. Em 2020 foi vice-presidente da comissão do CRC Ceará de normas brasileiras de contabilidade para micro e pequenas empresas, sócio fundadora da Arraiz e Costa Consultoria Contábil. Seja bem-vinda, Thaís Arraiz. O Arraiz da Arraiz e Costa. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Lucas. A gente está muito feliz de estar aqui, né, hoje. Muito bem. Vamos falar do Costa, do Arraiz e Costa. Ele que é contador pela Universidade Federal do Ceará também desde 2014, membro da comissão do CRC Ceará de tributos municipais, sócio fundador da Arraiz e Costa Consultoria Contábil. Seja bem-vindo, Breno Costa. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Massa, cara. Gente, que alegria ter vocês aqui e eu não vou fazer drama, não vou falar a real aqui. O Sim Podcast estava em dívida com a Arraiz e Costa, porque como é que a nossa contabilidade não vem para cá? E eu não tinha trazido ainda eles aqui. Eu estou hoje pagando essa dívida com a Arraiz e Costa, que é a contabilidade do Sim Podcast. Então vocês acham que eu vou trazer uma pessoa aqui para falar sobre, duas pessoas para falar sobre um tema extremamente importante que eu literalmente confio. Por que eu confio? Porque nós somos clientes deles. Então, gente,
Prazerzaço ter vocês aqui. E a gente vai falar sobre um tema super importante aqui hoje, que está pegando fogo aí, vários empresários preocupados com isso, que é sobre a reforma tributária. Mas antes da gente entrar nessa pauta de reforma tributária, eu quero fazer a pergunta que dá nome a esse podcast. Qual foi, para vocês, no negócio de vocês, na Arraes e Costa, o grande momento, aí sim, da Thaís e do Breno, e não precisa ser o mesmo? Ixi. Ô, Breno, começa aí, por favor, que eu vou pensar. Acho que o grande momento, assim, tiveram alguns, mas se eu tivesse que dizer qual foi, assim, um momento de virada de chave, lá no início a gente estava num escritório bem menor, né? Era ali na Antônio Salles, né? Um prédio que tem até um cartório lá no último andar. E aí eu me lembro que na época a gente fechou com um grande cliente e a gente, como o escritório era pequeno, a gente ficou meio que com vergonha de receber o cliente lá no escritório. Eu disse, Thaís, a gente tem que mudar para uma sede maior e tudo. E aí a gente deu um passo mesmo de coragem, que foi quando a gente mudou para o prédio da Colmeia, que tem ali no Humberto Santana, né? Então, acho que esse realmente, assim, foi uma virada de chave, assim, o momento, digamos, aí sim, foi quando a gente vislumbrou o futuro, né? Nosso escritório foi aí, logo no primeiro ano aí. E aí, Thaís, é o mesmo? Não, acho que não, mas tiveram vários, né? Como o Breno falou, é só um adendo, porque a gente precisa ser transparente, né? Como a gente já tem muita gente trabalhando com a gente, e eles às vezes acham que a gente, né, não começou do começo, Caiu do céu. Parece que foi milagre. De repente, tem 30 pessoas dentro dessa empresa. Nessa época aí, éramos só nós dois, e uma parte desse escritório tinha o chão quebrado. Isso. Tinha o piso quebrado. Aí, pra melhorar a situação, eu peguei um tapete lá da minha casa e coloquei em cima. Por cima Coloquei em cima, porque a gente não tinha como trocar o chão, né? Assim, era caro, a gente não tinha dinheiro, enfim. E aí, quando esse cliente importante ia visitar a gente, que a gente resolveu se mudar, a gente falou, Breno, não dá, o chão tá quebrado. Não tem estacionamento aqui, a gente precisa de um lugar mais bem estruturado. Foi quando a gente se mudou. Foi. Mas eu acho que, assim, realmente tiveram muitos momentos, né? É uma história longa, né? Estamos no mercado há 10 anos esse ano. Tiveram muitos momentos importantes. A gente sempre quis ser um lugar que a gente resolveria a vida do empresário ali. E aí, um outro momento que foi muito importante foi quando a gente fez uma fusão entre empresas que o Alexandre Diniz, que é o advogado responsável pela Diniz e Braz, a gente se juntou, né, em um espaço comum. Isso foi em 2019, no começo do ano. Uhum. E desde então, os nossos negócios todos alavancaram, porque a gente uniu forças mesmo. Então, nesse mesmo lugar, existe também uma empresa de gestão de pessoas chamada Liber, e a gente espera que hajam mais, né? Então, sempre que a gente une forças, a gente multiplica o tamanho da nossa empresa. É um negócio que eu nunca nem tinha parado para pensar, né? Mas sempre que chega alguém novo, o negócio cresce. Chega alguém novo, o negócio cresce. Mas é muito isso, de não parar, né? A gente é muito incomodado. Então, existem, né, em 10 anos, muita coisa então, que ajudou. Lá onde a Arraes e Costa hoje é sediada, tem um hub de soluções. Né? Tem um escritório de advocacia, tem uma empresa de solução de gestão de pessoas e tem a assessoria contábil. A gente também tem certificadora digital e endereço fiscal. A gente está até em negociação para trazer um outro parceiro. É uma negociação que envolve mudança de estrutura, talvez mudança de sede, mas sempre pensando nessa questão de ter um hub de soluções para o empresário. Porque ele vem lá e, digamos, ele consegue resolver boa parte da vida dele, né? Então, e mesmo que ele não consiga resolver tudo lá, ele já sai com todas as indicações possíveis dos parceiros, entendeu? Perfeito. Então, a gente quer, na realidade, que ele realmente resolva tudo lá. Excelente. Muito bom. Bom, gente, então, entendemos aí os momentos aí sim de vocês. E aí eu queria, para o pessoal conhecer um pouco mais cada um de vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Falei aqui um monte de coisa, onde estudaram, o pessoal todo bacana aqui se amostrando na UFC. E aí eu queria saber assim, se a gente não fosse falar o que vocês fazem, tá? Quem é o Breno e a Thaís, sem falar do que vocês fazem. Ladies first. Pode ir. Já ficou à vontade, viu, Breno? Aí, ó. Vamos lá. Eu sou a esposa do Thiago, né? A mãe do Murilo. Sou
alguém que gosta muito de praticar esporte, né? São 11 horas da manhã e eu acordei às 4h40 para treinar, graças a Deus. Eu sei que vocês também fazem isso, né? E eu sempre tenho pessoas assim perto de mim, porque isso ajuda. Sim. Sou alguém que sou muito incomodada e o Breno me completa muito nisso, né? Nós somos uma dupla muito dinâmica. Coitado dos funcionários da gente. Tem horas que eles querem chorar, mas a gente tá toda hora. É assim, Carol? Vem comigo, Carol. A Carol, coitada, tá o tempo inteiro atrás da gente, sempre mudando. Então, assim, eu acho que um pouco de mim é isso, né? Sou cristã, acredito em Deus, sou católica, né? Vamos lá, o que mais? Eu sou uma pessoa muito feliz, gente. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com vocês. E a mãe do? Murilo. Ah, Eu falei. falou. Tu é doido, é mais que eu vou esquecer do meu menino. Daqui a pouco você é mãe de outro. E aí, Breno? E eu sou o Breno, né? O Breno é pai também, né, Sou. Breno, agora? Pai da Isis, né? Marido da Amanda, né? E também, assim, eu me definiria como uma pessoa que é muito confiante, né? Muito corajoso, né? Uma parte da complementariedade da nossa sociedade. E também muito inquieta e gosto muito de praticar esportes, né? Isso aí eu acho que tá no DNA da gente, né? A gente não consegue, né? E a gente convida as pessoas aqui, aí quando vê, tá os negócios tudo parecido aqui. E eu costumo dizer, viu, Lucas, que o esporte, ele ensina muito pra vida. Então, essa veia competitiva da gente, ela veio do esporte. Então, a gente tem isso desde também, que né? a gente se entende ali por gente, a disciplina, a persistência, né? E se acostumar também com o fracasso, você aprende com o esporte. Então, isso aí é a lição para a vida, né? Então, todos nós somos assim, então eu me definiria assim também. Tem um livro que eu gosto muito, eu vivo indicando esse livro, que chama Garra, né? Que é um livro de uma psicóloga norte-americana, que é a Angela Duckworth, que ela fala que a garra ela é a união da persistência com a paixão. E ela diz que ela ensina que essa garra ela é ensinada, ela é treinada. E um dos principais veículos é o esporte. Exato. E tem pai que peca com isso. Por quê? Porque a forma como se ensina isso é você matriculando seu filho no esporte e deixando ele por muito tempo naquele esporte. Até que ele aprenda a se desenvolver, a saber que tem dia ruim, que vai treinar sem vontade, que é o que se frustrar. E aí que a coisa que acontece é os pais colocam os filhos no esporte, aí quer tirar com 6 meses. Não tira. Mantenha. E ela diz que para você dar curva de aprendizagem, o sofrimento, a criança ou adolescente precisa estar dentro daquele esporte por pelo menos 2 anos. Concordo. Então, e você você ajuda a formar o caráter daquela pessoa. Mas enfim, esse é assunto para outro momento. Mas vamos entrar na nossa pauta do nosso episódio, gente, que é a reforma tributária que está incomodando. Tem muita matéria, eu digo até que tem muita desinformação, porque tem muita informação tendenciosa, né? E aí eu queria ouvir vocês, tá certo? Gente, o que é essa reforma tributária e por que ela está sendo tão discutida aí no meio empresarial? Trazendo um panorama assim, do que seria a reforma tributária, para a gente que vive disso há muito tempo, né? Faculdade, 10 anos de escritório e tudo, digamos que vai mudar completamente a maneira como se apuram os impostos, né? Acho que todo empresário sabe que existe uma quantidade absurda de leis, normas, instruções normativas, assim, todo dia saem milhares e milhares de mudanças de alíquota de imposto, enfim, são várias variáveis que existem que acaba que o custo para o empresário manter isso é muito alto, né? Além da carga tributária ela ser alta, o custo da conformidade, que é o que a gente costuma dizer, que a conformidade é o quê? Você está de acordo com as normas. Ele também é muito alto. Então, a reforma tributária sim pensou, na realidade, com o pensamento de tentar simplificar, né, a forma de cálculo desses impostos. Porque hoje depende muito de vários fatores, né? Local onde a empresa está situada, para onde ela vai vender, se é comércio local, se é e-commerce. Então, a reforma tributária ela está tentando, em tese, trazer uma simplificação desse sistema que hoje as pessoas costumam dizer que é um manicômio tributário. De fato. Muda muito todo dia. Então,
Quando a gente fala em reforma tributária, isso já vem sendo discutido há muito tempo. Sim. De fato, pela complexidade do sistema tributário brasileiro, a gente realmente precisava de uma boa reforma tributária. E aí a reforma nasce com um imposto que ele se chama IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado, que é praticado fora do Brasil em muitos países, né? E aí, o jeitinho brasileiro de se fazer, como foi? Vamos pegar o IVA e destrinchar em 2 impostos, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a contribuição que vai substituir 2 impostos que existem hoje, que é o PIS e o COFINS, e o IBS. Então, o IVA virou CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e CBS... E o IBS, eu falei? Né? Não, né? IBS e CBS. Isso. E o IBS vai substituir o ICMS e o ISS, que são os impostos estadual e municipal. Isso. E aí, gente, assim, quando a gente parte para a prática... Ou seja, mesmo assim, a gente não consegue ter um imposto único. Vai ter que ter 2. Mesmo assim, e para piorar, alguns não vão sumir. Então, a gente basicamente vão haver 5 impostos que vão ser substituídos por 3. Em 2 que foi dividido pelo IVA, né? Sim. A gente vai explicar, vai ficar mais fácil. Mas só para entender, essa reforma tributária que está acontecendo agora, ela é uma reforma sobre o consumo. Então, aqui a gente ainda não está falando nada sobre renda, imposto de renda, não. Nós estamos falando dos impostos Sim. que Bens e serviços, são diretamente sobre o consumo. Que o cliente, o consumidor, na verdade, ele vê mais esse. ele na verdade ele nem vê, né? Porque ele não tem o cuidado de olhar ali o cupom fiscal, que muitas vezes hoje já é discriminado, né? Mas antes nem discriminado era, e nem a pessoa para olhar para dizer assim, rapaz, metade desse produto aqui é só de imposto, né? E o cara não tem a noção daquilo. E muitas vezes o empresário é tido como o vilão da história, só que o vilão da precificação não é o empresário. O vilão da precificação é a carga tributária que incorre sobre tudo aquilo dali para o cara poder se manter e se sustentar, se ele quiser se manter legal, né? Muita novela, né? Para poder tornar o empresário vilão. E, gente, vamos lá, na prática, isso aí vai simplificar? Como é que isso aí simplifica pro empresário e pro consumidor? Na verdade, não simplifica muito, não. Eu acredito que a gente, como contador, vai ter um papel muito importante de tentar simplificar o que vem aí de novo. Uhum. Mas é novo para todo mundo, inclusive para a gente. Sim. É claro que é natural que o contador se prepare antes, porque a lei complementar já saiu aí no começo do ano, e a gente vem se preparando durante todo o ano de 2025 para que o início da aplicabilidade ocorra em 2026, né? Mas... para o empresário, eu acho que vão haver várias mudanças, não na intenção de simplificar. Não, ela foi criada na intenção de simplificar, mas não vai ficar mais simples. Vamos falar da teoria e da prática, né? Então, na teoria é para simplificar. Na prática, como é que vai ser esse negócio? A ideia do IVA, do Imposto do Valor Agregado, na realidade, o que é que eles pensam quando fizeram a reforma tributária? É ter uma não cumulatividade. O que é isso? É que você não pague várias vezes o mesmo imposto, né? Então, que é o que acontece o industrial hoje, né? que fabricou vendeu para o distribuidor vendeu para o varejista vendeu para o consumidor. E todo mundo está pagando. Hoje, essa carga tributária ela é meio que cumulativa. Então, a gente vai pagando imposto sobre imposto até chegar na ponta final. A ideia da reforma tributária é que cada parte da cadeia venha se compensando das compras que fez na cadeia anterior. Então, distribuidor que comprou do industrial, ele vai se creditar da parte que comprou do industrial e depois vai vender. Então, ele não vai acumular impostos. Então, o que ele já pagou de imposto, em tese, ele vai fazer uma compensação para quando ele for vender o dele, certo? Isso gera um custo de conformidade maior, de controle maior, mas se isso for feito da forma correta, pode gerar uma economia. Mas isso daí é uma questão que não é simples. A simplificação seria no sentido de tirar as mais de 17 mil leis que a gente tem aí, que falam dos impostos, e trazer para menos leis, né? Então, a ideia de simplificação é essa, mas a apuração ela não é tão simples. Né? Quando a gente vai para a prática, a gente estava aqui falando nos bastidores, Sim. Eu acho importante trazer o exemplo. Se você já teve a oportunidade de comprar fora do Brasil, né, de ir até um supermercado, por exemplo, fora do Brasil, que tenha o IVA, o preço do item que você vai ver lá na gôndola não é o preço com o IVA. Ele vai ser o preço do produto. Isso. O cálculo por fora, que é o que a gente vai passar a aplicar com a reforma tributária, é justamente acrescentar ao valor do produto
o imposto que seria, né, o que é utilizado como IVA lá fora. Então, quando você pega o produto, você vai pagar, é lá no caixa que vai aparecer o valor do IVA. Então, o produto acaba saindo mais caro, mas no final das contas ele é mais barato, né? Sim. Assim, A transparência é maior, né? E a gente caminha para isso. Com a implementação do IVA, a gente caminha para isso. Ter um preço ali, vai aparecer o imposto. A ideia é essa. E assim, hoje, como é que funciona hoje, né? Hoje você faz a venda, você faz a apuração e, digamos, você paga o imposto no mês seguinte, né? Então, toda a apuração do mês, o empresário vai lá e paga o imposto no mês seguinte. Sim. A ideia com a reforma tributária é desse imposto ser um imposto por fora, né? Então, ele não vai estar lá embutido no preço, em tese. Então, na hora de pagar, vai ter um imposto por fora e aí o recolhimento já vai acontecer ali. Para que não... Hoje, por exemplo, isso é o que o governo diz, tá? Hoje o empresário ele se financia com o valor do imposto e paga no mês seguinte. Vamos ajustar, só para todo mundo entender, né? Já que a gente está falando do empresário. Sim. Quando o empresário, a gente calcula ali o imposto dele no final do mês, muitas vezes ele não paga o imposto no final do mês. Ele pega o que tem ali de valor em caixa, ele se financia, ele usa, sei lá, para melhorar a empresa, usa o próprio, e se sobrar... dia 20. Se tiver dinheiro, ele vai pagar o imposto. Se não sobrar... O famoso dia 20. Para quem é do Simples, né? Lá no dia 20 ele vai pagar o imposto se sobrar dinheiro. Se não sobrar, ele vai deixar para depois, ou ele vai parcelar a dívida e tudo mais. Então, promete-se, né, com a lei complementar, que há uma plataforma digital, que eu acho que a gente vai chegar nessa parte, né? Sim. Que promete simplificar, né? Esse intermédio de valores aí, o que não sei se vai ser bom ou ruim, mas vamos ver o que acontece. Em tese, vai ser bom, né? Porque ele vai, em regra, aumentar a arrecadação e vai evitar ali, a pessoa na hora que emitir a nota fiscal ou cupom fiscal, já vai ter um imposto por fora e o governo já vai querer a fatia dele ali. Já vai reter, né? A ideia do governo é ter isso na transação tributária, na transação financeira, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Pronto. A minha pergunta é essa sobre a parte da tecnologia, tá certo? Sim. Essa questão dessa plataforma, tá bom? Então, como é que essa tecnologia vai ajudar a gerenciar e o cara que hoje não tem essa tecnologia, o empresário da ponta, o dono do mercadinho, o cara que tem o pequeno comércio, o cara que tem a venda ali da capinha de celular. A pergunta de milhões, né? Porque, vamos lá, eles prometem que tem uma plataforma que se chama Split Payment, em que a retenção do imposto já vai ser feita no momento que o cliente paga via cartão de crédito. Só que para que isso aconteça de fato, via cartão de crédito, porque é como se a administradora da máquina de cartão já conseguisse fazer o repasse entre imposto e o que é produto, e aí repassa para o cliente, né, o valor e já retém o imposto ali na fonte. Existem muitos problemas nisso, né? A gente acredita mesmo que a lei está à frente da tecnologia, mas em algum momento isso vai se aplicar. Um outro problema, né, para o dono de mercadinho, para o cara da capinha de celular, é que a internet vai ter que ser muito boa, o que é um outro problema, porque isso tudo vai se comunicar via internet. Né? A gente não sabe exatamente o impacto disso, né? No interior, porque por exemplo, né? hoje, se você parar para pensar na metodologia que é usada pela Cefaz, que é o órgão estadual, né, em que quando a gente vende produto, a Cefaz é quem normatiza, hoje já tem algum problema em relação a isso. Às vezes tem fila no caixa porque a máquina do cupom fiscal não está respondendo a contento e aí fica ali uma fila no caixa. Eu imagino que no interior, onde a internet é ainda pior do que já é aqui, isso vai gerar aí algum transtorno que eu não sei exatamente como é que vai ser resolvido, né? Trazendo um pouco para o dono de mercadinho, que você falou um pouco, é importante a gente salientar, né, que a reforma tributária, da forma como ela está posta, ela não está mencionando diretamente os impostos relativos ao Simples Nacional. Então, essa reforma, ela está diretamente ligada aos outros regimes que a gente chama hoje de o regime normal, digamos assim. Sim. Então, quem é do Simples Nacional vai, em regra, ter um impacto bem grande, né? Porque hoje, a maioria das empresas do país são do Simples Nacional, né? Perfeito. E esse regime, o não cumulativo, de não pagar o imposto 2 vezes e tudo, ele está previsto mais para outros tipos de regime. Então, o Simples Nacional vai ter que ter uma readequação e, em muitos casos, pelo menos da forma como está posto hoje, pode ser que o Simples Nacional não seja mais vantajoso, né? Não seja o regime
mais barato, digamos assim, que hoje é, né? Uhum. Dependendo do tanto de faturamento que você tenha, né? Mas, assim, isso é o que está mais preocupando a maioria dos empresários, porque realmente o Simples Nacional é um regime simplificado de recolhimento dos tributos. Foi criado nesse Foi sentido, criado né? nesse sentido, né? Já estamos aí, 20 anos, 2006, né? 2006, né? Então já faz muito tempo. Então, assim, hoje a grande preocupação é essa, porque a maioria das empresas são do Simples e o que está posto na reforma menciona muito pouco as empresas do Simples. E a parte que menciona é o que preocupa mais os empresários. Por quê? Quando você vai comprar alguma coisa na reforma tributária, naturalmente você vai querer o crédito do imposto que você pagou para se compensar na sua apuração. As empresas do Simples não fornecem esse crédito. Então, a pessoa que compra, ela vai preferir comprar de uma empresa que dê crédito para ela. E hoje a maior preocupação dos empresários é, poxa, aí vocês vão matar o meu mercado. Porque eu sou empresa do Simples, eu sou um regime simplificado, sou um negócio pequeno, justamente para ter um imposto menor e mais simplificado. Como que vai ficar isso? Essa é a grande preocupação da reforma tributária. Eu acho que os contadores, como pessoas importantes nesse trâmite inteiro, né? Assim, eu ia fazer essa pergunta bem breve em cima disso daqui, o cara que está ouvindo a gente aqui agora, tá certo? Que está vendo esse movimento, que está vendo tudo isso acontecer e que talvez ele esteja tendo o primeiro contato com a reforma tributária através desse podcast, que eu não vou me surpreender se isso acontecer, porque acaba que muita gente está ficando alheio a essa discussão, tá? O que esse cara deve fazer hoje? Porque a gente vai já falar das etapas, mas o que esse cara precisa fazer agora, em 2025? Rapaz, ouvi os caras falando lá sobre essa reforma tributária. Qual é o primeiro passo que eu devo tomar aqui agora? Bem, ele vai precisar de uma boa assessoria contábil, né? O contador, ele vai indiscutivelmente precisar saber sobre reforma tributária. Sim. Se ele não souber, ele vai ficar de fora. A primeira coisa que ele precisa fazer é perguntar para o contador dele: ei, bicho, me explica aqui, tu tá estudando, tu tá antenado, tu tá sabendo. Como é que vai funcionar para o meu negócio, qual é o impacto para o meu negócio. Realmente precisa de uma boa assessoria, porque, assim, a reforma, ela inicia-se de fato em 2026. Só que, assim, a gente sabe que passa rápido. Passa muito rápido. Assim, em termos de empresa, um ano não é nada. Se a gente pensar em longo prazo, a reforma vai ficar totalmente aplicável em 2033. Sim. Falta muito tempo. Sim. Um pouco menos de 10 anos. Mas ano que vem já tem mudança. Então, assim, ele primeiro precisa de uma boa assessoria. Ponto 2, que é o que a gente pretende fazer esse ano, né? No segundo semestre, a gente já vai precisar iniciar um ambiente teste com as empresas de regime normal, ou seja, empresas que não são do Simples Nacional, porque a aplicação já começa ano que vem para essas empresas. Já iniciamos ali alguma mudança. E em 2027 inicia-se mudanças para empresas do Simples. Sim. Então, assim, tem que estar antenado, tem que estar bem assessorado. E acho que... Tem que fazer muitas simulações. Para ver o que faz sentido, várias simulações para o empresário. A gente, como assessoria contábil, tem que fazer várias simulações, colocar cenários, possibilidades, até para você entender como é que vai mudar, se vai mudar a sua forma de comprar, a forma que você tem hoje. Então, assim, são várias situações. Cara, se eu tivesse que dizer uma dica para ele, primeiro, uma boa assessoria contábil. Se o teu contador também não conseguir te explicar bem, acho que é interessante rever isso. É fundamental isso. E estudar bastante. Porque assim como para a gente é uma questão que muda muito, para o empresário também. Para você poder ter como discutir com o seu contador. Você não vai precisar, obviamente, se tornar o especialista do negócio. Mas é aquela coisa, só para você não ser enganado, né? Você precisa saber o mínimo para você não ser enrolado, para você poder saber fazer uma pergunta. Eu digo que quando você vai entrar numa mesa para poder conversar, para você não fazer pergunta boba, fazer pergunta tola, você precisa saber um básico, saber um mínimo, né? Porque assim, se a gente for pensar de forma prática, se o empresário não toma cuidado com essa transição, a gente vai ter... E aí a gente já acha que vai realmente acontecer, né? Eu falo a gente porque eu e o Breno a gente discute muito. Sim. Vai haver um aumento generalizado de preço. Por quê? O cara vai pegar o preço que ele vende hoje... Vai adicionar. E vai adicionar o imposto novo. E simplesmente, de modo geral, vai todo mundo aumentar o preço. Só que isso é um problema, né? A gente cria uma inflação que não é inflação, né? Exatamente. Mas vai haver um aumento generalizado de preço. E isso é ruim para todo mundo. Então, veja, o empresário, ele
o ideal, né? O mundo ideal. Ele precisa saber o preço de venda dele sem o imposto, para que ele venda por aquele preço com o imposto adicionado. Sim. Não pegar o preço que ele tem hoje e só adicionar o imposto novo, porque aí vai haver um aumento generalizado de preço. Porque essa seria, digamos, a forma mais fácil, né? Só que aí pode... o tiro sai pela culatra, né? Você acaba aumentando o preço e, de maneira geral, pode acontecer de diminuir suas vendas. Sim. Né? Que acho que a primeira consequência disso, né? Então, é por isso que é importante tanto o empresário estudar, como realmente ter uma boa assessoria, né? Pegaram a dica aí? Já pegaram aí, né? Então, vamos lá, galera. A gente vai entrar agora ser ainda mais específico aqui em algumas coisas. Tá gostando do conteúdo até aqui? Se tiver fazendo sentido para você e você não tá inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa a tua curtida aí, o teu joinha nesse episódio, tá certo? Compartilha com outros empresários que você sabe que precisam ter esse conhecimento, tá certo? Que você vai ajudar a gente não só a crescer o nosso canal, mas informar outros empresários, levar conhecimento que é necessário para que a gente consiga ter empresas sustentáveis nos próximos anos, tá bom, galera? Então, se inscreve aí no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Galera, próxima pergunta que eu tenho aqui para vocês é a seguinte. A gente tem, a Thaís até já falou aqui no meio do nosso papo, que a implementação completa é até 2033. Mas, nesse período que a gente está de transição para 2026, o que é que já muda na vida do empresário agora, ali, batendo na nossa porta, 2026? O que é que muda para esse cara? Vamos lá. Em 2026, a gente vai ter os destaques dos 2 novos impostos, né? CBS e IBS, nas notas fiscais. Então, o ideal é que haja um ambiente teste esse ano, ou seja, o seu contador vai precisar fazer uma aplicação teste ainda em 2025, para que em 2026 haja esse destaque de 1%, né? 0,9 de um e 0,1 de outro, esse destaque de CBS e IBS já nas notas fiscais. Então, a gente vai continuar com todos os impostos acontecendo, mais esses 2. E em 2027... meu amigo. Tem que estudar muito. Por isso que ela está falando novamente essa questão do ambiente teste, porque tem que trabalhar agora no segundo semestre, no ambiente teste, fazer todos os testes, ver os erros que vão dar, para quando iniciou 1 do 1, já iniciou, já tem que estar tudo rodando, entendeu? Mas 1 do 1 de 2026 são para as empresas de regime normal. O Simples Nacional é só a partir de 2027. Isso. Tá. Essa é a principal mudança já para o próximo ano. Porque está muito perto. Que já está aí, perto, né? E para 2027? Para 2027, a gente vai ter... antecipar aí que eu já tô a próxima já ia ser essa daí. Vamos lá. O CBS ele vai substituir PIS e COFINS. PIS e COFINS são contribuições a nível federal. Sim. Então, eu entendo que o fisco provavelmente pensou, né, o legislador, que primeiro ele mudaria regras federais para que seja mais fácil a implantação. Imagino eu. Então, o PIS e COFINS 2027 vão sumir. Só que a gente tem uma carga violentíssima aí nos estados e nos municípios. Tem. Aí CBS substitui PIS e COFINS já em 2027. Certo. Em 2027 teremos também início de mudanças para empresas do Simples. Uhum. E de 2028 até 2033 teremos a transição do IBS, que é o ICMS, que vai substituir o ICMS e o ISS. E aí vai ser gradativo. A legislação já traz como é que vai ser o cálculo gradativo. Só que para não perder dinheiro, você tem que estar muito atento a essa transação para que no trânsito você não deixe dinheiro na mesa, né? Não pague mais imposto devido. Essa transição é o quê? A alíquota do ICMS vai diminuindo e do ISS e a do IBS vai aumentando. Até chegar o momento que a gente tenha só o IBS, que é essa transição entre quase 5 anos aí, né? São 5 anos, né? Já pode esperar um aumento de preço ruim de 2% aí já agora no segundo semestre, que as empresas vão estar fazendo esses testes. Vão estar antecipando, né? Nossa Senhora. Já pode esperar aí. É uma possibilidade grande. É uma possibilidade grande. Muito bem. Aí você que é consumidor também já prepara o bolso aí, galera. Vai coçando os bolsos. E além disso, o que é mais que vocês veem de impacto para os empresários, principalmente com esse caminho dessa extinção do PIS/COFINS, o Breno? Mais alguma coisa que vocês imaginam e dizem assim, rapaz, isso aqui é importante você ficar atento, que vai ter essa extinção? Eu diria que não só do CBS, mas com relação ao IBS, a forma como ele é calculado hoje. Porque hoje, notadamente, o imposto mais complexo que a gente tem hoje é o ICMS, né?
E o ICMS, ele tem várias nuances. É substituição tributária, é cobrado na origem, aí cobra direto na indústria, ou cobra na distribuidora, aí tem o benefício fiscal, não cobra. Hoje é uma gama, assim, cada estado é um calhamaço de normas e tudo, de acordo com, às vezes de acordo com a conveniência e tudo, enfim. E aí essas alíquotas mudam de estado para estado também. O que é que muda muito, e aí o que é que a reforma traz? A questão do IBS, essa questão da concessão de benefícios fiscais, né? Vai dar uma mudada, né? Para conceder o benefício fiscal não vai poder ser concedido para uma empresa específica, teria que ser concedido para um setor todo, né? Hoje, a empresa que pleiteia o benefício, ela pode conseguir o benefício, não é para todos de maneira geral, né? E também a forma de apuração do ICMS, porque hoje leva-se muito em consideração a origem, o local onde a empresa está situada, né, para a cobrança do ICMS. E aí eles querem também fazer uma mudança para passar a cobrar esse ICMS no destino. Então isso também vai ocasionar uma mudança significativa na forma como as indústrias estão instaladas. Porque hoje, estrategicamente, você está instalado num local, digamos, onde ele te fornece um benefício, onde ele te dá uma redução tributária e tudo. Sim. E hoje, aí, com a reforma tributária, o ICMS passaria a ser calculado no destino da mercadoria. Então, você que está situado, por exemplo, em São Paulo, vai vender para o Ceará, em regra, em tese, né, o que a reforma traz, é que esse imposto ele seria no destino, ao invés de na origem. Então, isso vai mudar muito a forma como as empresas também estão fazendo seus investimentos, entendeu? Então, pense aí que quando você vai fazer um investimento num parque industrial, você não está pensando no ano que vem, você está normalmente pensando daqui a 5, 10, 20 anos. Então, as empresas que estão pensando em fazer esse tipo de investimento, elas já estão estudando a reforma. Há muito tempo, né? Até que com o fim de vários benefícios fiscais, as empresas tendem a retornar para o lugar de origem, porque hoje, sei lá, uma empresa está em São Paulo, se ela tiver um benefício em Alagoas, ela vai criar, por exemplo, uma sede lá, porque tem um benefício fiscal também em Alagoas, e aí isso vai parar de existir. Então, ela tende a retornar para o lugar de origem. A gente teve alguns fechamentos de indústria recentes aqui no estado do Ceará. Vocês acham que esses fechamentos já se devem a esse movimento? Não. Alguns fechamentos aqui foi por conta que o quê? Os benefícios fiscais, eles não são indeterminados, né? Então, normalmente é por um período, né? 10, 20, 30 anos, né? Tá. É um benefício concedido, né? Um dos exemplos acho que mais claros aí foi o lá da Guararapes, né? Sim. Que saiu, o benefício dela cessou, né? Acabou depois de um longo período. Não houve renovação. E aí não foi renovado, e aí ela decidiu ir para o Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, lá no Rio Grande do Norte agora, ela está empregando lá, porque lá tem essa possibilidade do benefício. Não vou tecer comentários. Então. Eu vou me abster. Porque senão, aí o Lucas... Gente, e me fala uma coisa. Diante desse cenário todo aqui, tem benefício? Tem benefício? Vocês conseguem enxergar cenário de alguma coisa que vai ser bom para o empresário nesse cenário? Que a gente pode dizer assim, não... Fiquem otimistas com isso, que eu acho que isso aqui pode melhorar. Tem algo que a gente possa dizer para o empresário, uma palavra de esperança para ele? Assim, hoje, assim, há já alguns anos, a gente trabalha com muitas empresas do lucro real, né, de regime normal e tudo. E essa questão da não cumulatividade, volto a repetir nisso, não pagar o imposto novamente, né, você ir se compensando durante o período, ela é uma questão complexa, mas que se você tiver o conhecimento suficiente, a assessoria necessária, a assessoria contábil necessária, você realmente consegue ter muita vantagem, né? Vantagem então, competitiva, vantagem né? competitiva, que afinal... de fato, né? Mas isso envolve muito estudo, envolve muita organização. Então, por isso que a gente enfatiza que precisa ter assessoria contábil, assessoria financeira, porque a questão documental e a questão de comprovação disso, ela é muito importante. E se você conseguir entender esse jogo, esse game, digamos assim, você vai sair na frente, competitivamente falando. O que acontece no Brasil hoje é o quê? Normalmente, os empresários, eles optam pelo Simples Nacional, não pelo fato, muitas vezes, não é nem o fato de ser o mais barato, é o fato de que ele não tem tempo. Ele não tem tempo de juntar documentação, ele não tem tempo de fazer algumas questões. Às vezes não tem nem conhecimento do que ele precisa fazer para mudar de regime. Exato. Né? Então, assim, a reforma tributária, ela vai trazer benefícios sim, só que quem vai sair na frente é a pessoa que está organizada, a pessoa que está bem assessorada, né? Então, assim, essa é uma questão que
assim, hoje o que você paga na sua assessoria provavelmente fique mais caro, mas você tem que ver também o que é que tá vindo, o que é que ele tá te entregando. Vai ter pouco espaço para amadorismo, né? Vai ter pouco espaço para a empresa amadora, para contador amador, vai ter pouco espaço. Porque isso tudo vai virar vantagem competitiva. Se você calcula errado, seu preço fica caro, você vende menos. Assim, no frigir dos ovos é isso. Bom, pessoal, então fica aí a dica para vocês. A gente tem aí um cenário preocupante e se você hoje não dá a devida atenção à parte contábil, fiscal, tributária aí do seu negócio, isso vai demandar um pouco mais de interesse da sua parte, que a gente percebe. Eu mesmo, né, eu trabalho com treinamento voltado para a área comercial e existe uma forte demanda. E quando você vai conversar, por exemplo, com colegas que são consultores, né, ou tributários ou financeiros, o que quer que seja, a gente não é uma, ou até dizer assim, não é tão sexy, né? A gente vamos colocar dentro do ramo dos negócios. Só que no fim das contas, é o que vai proteger e vai manter o teu negócio no longo prazo. Eu já entrei em empresa que o cara queria me contratar para aumentar as vendas porque o negócio dele estava ruim. Eu disse, eu não vou entrar aqui não, porque se eu entrar aqui o teu negócio vai quebrar. Porque o cara não tinha uma gestão de estoque, o cara não tinha nada. E quando eu fui ver lá como é que ele estava fazendo a gestão do estoque, a quantidade de fura, a quantidade de coisa. Quando eu visitei o estoque do cara, eu disse, cara, tu não tá precisando de mim. O problema dele não é venda, né? Talvez a entrega. Se eu entrar aqui agora, eu vou arrumar um problema maior para você. Então, e aí eu indiquei para ele um colega que trabalha com a parte de consultoria e da parte de estoque logística. Então, aí eu disse, depois que tu fizer o trabalho com esse colega, aí a gente avança. Então, entender esse movimento é muito importante. Às vezes você está olhando para o lugar errado, o setor errado da tua empresa para você poder crescer. E esse olhar aí tributário, a gente percebe grandes empresas que fizeram grandes viradas, né, olhando para isso. Acho que uma boa ideia, se a empresa for pequena, seria iniciar pelo planejamento financeiro. Sim. Estrutura teu financeiro, sai da planilha, contrata um sistema. Faz a primeira DRE, né, Thaís? Olha o teu resultado, que às vezes a pessoa não sabe quanto foi que sobrou no final do mês. Ele sabe porque ele viu ali o saldo e acha que é isso, mas muitas vezes não é. Ele está olhando para o fluxo de caixa no lugar de estar olhando para o resultado do mês. Então, acho que um primeiro passo para se estruturar para uma reforma que vai acontecer é estruturação do setor financeiro. Isso é uma coisa que é muito importante para que a empresa saia do amadorismo geral. Boa! Muito bom, gente. Galera, vamos para as nossas rapidinhas aqui, bate-bola, tá? Livro favorito sobre finanças ou negócios? Breno? Cara, assim, o livro sobre finanças, esse foi o primeiro que eu li e até hoje foi o que mais me impactou. Acho que todo mundo já leu, é o Pai Rico, Pai Pobre. Ele é uma mudança, assim, tem muitas coisas, depois de um tempo que você estuda, hoje tem algumas coisas que você não concorda, outras não, mas ele é uma mudancinha de chave, né? Então, assim, ele muda um pouquinho a sua cabeça, né? E ele assim, o livro é tão bom que eu li ele numa tarde. Boa. Você não para e vai. É valente, viu, Thaís? Né? E aí, Thaís? Rapaz, se eu for pensar em um que me impactou muito, que fica na minha cabeça e que eu uso ele até hoje, seria Mais Esperto que o Diabo. Boa. Ele, pra mim, é tipo virada de chave também, porque assim, o ensinamento geral do livro que ficou na minha cabeça foi: aprenda a ter senso crítico. Sem senso crítico, você não vai pra lugar nenhum. Então, assim, é sair da caixa, pensar no todo, todas as possibilidades, e esse livro me ensinou muito a fazer isso. Dica de ouro para gestão tributária eficiente. Dica de ouro. Contratar Raiz e Costa? Boa, Breno. Cara, para uma gestão tributária eficiente, primeiramente, ter uma boa assessoria, no caso, né? Porque realmente a questão do tributo, as pessoas não percebem isso, mas muitas vezes, como você paga o imposto sobre o faturamento, o seu maior sócio é o governo, né? Ele, na realidade, ele ganha antes de todo mundo, né? Então, quando você paga ali no Simples Nacional uma alíquota de 10%, 10% não é do teu lucro, é 10% do teu faturamento. Então, se você for colocar depois numa conta reversa, você vai ver que o governo ganha mais do que você, né? Às vezes a pessoa não faz esse cálculo, mas é verdade. Então, assim, tem os impostos sobre a folha também e tudo mais. Então, essa gestão tributária, o que é que você precisa fazer? Você precisa reduzir o impacto do imposto na tua operação,
né? Então, existem vários meios. A gente costuma falar que existe a elisão fiscal, né? A elisão fiscal, o que que é? É a maneira correta, né? Dentro da legalidade, lícita, de você conseguir reduzir a sua carga tributária. E aí tem várias estratégias. Pode ser desde abrir uma nova sede, mudar de regime de tributação, fazer uma alteração de KNAI principal ou secundário. Isso parece coisa simples para mim, que trabalho na área, mas o empresário não é. Então, eu diria que a gestão tributária ela começa com uma boa assessoria. E ainda digo mais, o primeiro trabalho da assessoria dentro de qualquer negócio é o tributário. O primeiro trabalho é fazer o diagnóstico do tributário, porque isso é o que realmente impacta bastante. Segura essa pancada aí. Se você não estava tendo isso da sua assessoria, já fica de orelha em pé, hein? Vamos sair do trabalho. Um hobby que ajuda a relaxar, Thaís. Ixi, tenho meus esportes todos. Jogo vôlei desde que eu tenho 10 anos. Pratico crossfit há 9. Musculação também e um pouquinho de beach tennis. Então, tudo boa. Isso. E ficar com meu filho, com meu marido. E aí, conversar Breno? com o Breno, né, Breno? Um hobby? Cara, um hobby que eu gosto é do crossfit, né? Porque fazem 5 anos aí, a gente costuma falar, eu e a Thaís, é lá onde a gente solta o nosso demônio de manhã todo dia de manhã. Todo dia de manhã, se a gente não for, no dia fica ruim. Sim. E ir pro estádio. O estádio aí bota pra fora também, né, bom demais, amigo. A pessoa diz assim, tu vai pro estádio de novo? Eu disse, rapaz, é bom demais. É verdade. E, Thaís, melhor conselho que você já recebeu? Ixi. Não avisou dessa daí não, viu? Não avisou que ia dar essa. Melhor conselho que eu já recebi, meu Deus. Na hora de estar preparado, você já tem que ter... Eu não estou tentando lembrar a frase, mas na hora de estar pronto, você já tem que ter se preparado. É mais ou menos isso. Então, na hora que a oportunidade chega, cavalo salado só passa uma vez, né? Sim. Você já tem que estar preparado para a oportunidade. Eu acho que isso rege a minha vida profissional. E, assim, um dos melhores conselhos que eu tive, acho que tá em todo canto, mas na época, 2018, quando a gente conheceu o Alexandre, ele falou um negócio que ficou muito na minha cabeça. Ele disse, cara, ninguém ganha dinheiro sozinho. A gente precisa dos outros para ganhar dinheiro. Então, essa era uma ideia de sociedade, né? De precisar de outras pessoas para você alavancar todo mundo junto, né? E aí, isso na época, como a gente era só nós dois, na época, era uma coisa que era muito distante, né? Aí, depois que mudou a chave, a gente começou a perceber isso. E ele trouxe essa mentalidade pra gente, né? De agregar, de colocar pessoas no meio, né? Bom. Thaís, se você pudesse dar um conselho pra Thaís de 10 anos atrás, com a cabeça que a Thaís tem hoje, o que é que você diria pra ela? Fica tranquila, irmã, vai dar certo. Gente do céu, é porque quando você tá ali ficando adulta, tem que se virar pra virar gente, né? É uma época meio tensa da vida da pessoa. Mas acho que eu diria pra eu ter serenidade. Serenidade, que tudo dá certo. Crer em Deus que vai funcionar. E aí, Breno, tudo dá certo, Breno? Tá, eu mudei muito, né? Do Breno de 10 anos atrás pra agora, né? Então, o conselho que eu daria, que hoje eu sou bem mais tranquilidade, mais paciência, né? De vez em quando é bom fazer um ouvidozinho de mercador. A pessoa fala muito e você entra no ouvido e sai pelo outro, entendeu? Boa. Não, responda amanhã. Não, deixa eu dormir, aí amanhã eu te respondo. O Breno entrava em toda dividida. Não responder na live. Entrava em toda dividida. Calma, Breno. Breno, desliga. Muito Mas bom, deu certo, olha aí. Pessoal, mensagem final, se vocês pudessem, em 1 minuto, deixar uma mensagem que você sabe que vai impactar as pessoas, que vai chegar para todas as pessoas do mundo, 8 bilhões de pessoas. O que é que você deixaria de recado para esse pessoal, Breno? É um recado, né, para todos, e principalmente para os empresários. Não deixem de lado a organização do negócio, né? O empresário, principalmente o empresário cearense, ele tem o costume de só se preocupar com o faturamento da empresa dele, né? E aí ele tem que se preocupar com outras questões, né? Pessoas, processos, né? A parte financeira. Então, assim, se preocupar um pouco mais com a organização, né? E da nossa parte, enquanto assessoria, a gente procura entregar para eles a melhor solução, né? E também que eles olhem para o negócio como um todo, não só o número financeiro. Acho que eu iria para um lado mais emocional, né? Seja humilde, tenha menos ego,
Isso te Fato. atrapalha. Você só vai crescer quando o seu ego estiver lá embaixo, rente ao chão, e a sua humildade for muito alta. Eu acho que isso moveria o mundo e mudaria muita gente e faria bem a dezenas, milhares de pessoas. Verdade. Boa. Gente, aí sim, eu até esqueço de falar com vocês. Hoje eu estava envolvido aqui, vou falar com o público. Eu estou aqui falando só com vocês. Galera, que episódio bacana, uma aula aqui dessa dupla da Raiz e Costa, pessoal que eu tenho um carinho tremendo. Gente, ninguém sai do Aí Sim de mãos abanando, que é um presente para vocês. Já pode abrir? Pode, cara. Obrigado. Sei Mas lá, eu né? espero que eu tenha dado certo aí, porque é personalizado e aí vocês, por favor, Vou ver, viu? se tiver Breno aí, eu... É, É o meu mesmo. então tá tudo certo. Muito legal. Amei, Muito uma legal. Xícara. Joia. Xícara porque contador toma muito café, Toma né? muito café, Lógico. pessoal, lógico. Aí, Lucas, eu queria muito agradecer, né? A gente já teve uma assessoria comercial com o Lucas que nos ajuda até hoje. Foi assim que eu acho que a gente se foi nossa conheceu, né? primeira assessoria comercial, né? A gente estava implantando o setor comercial da Raiz e Costa, já existia há alguns meses, a gente precisava profissionalizar um pouco mais, então o Lucas veio muito, né, com a 2P Treinamentos, veio muito, foi quando a gente lembra que o nosso setor comercial começou a virar Foi. profissional. A gente sempre cita você, a gente sempre indica quando pode, porque estruturar setores faz parte da maturidade da empresa, né? E a gente existe desde 2015. Isso foi em 2023, quando a gente começou em janeiro. Nossa, já faz 2 anos. Uhum. Então, assim, amadurecer os setores faz parte e você nos ajudou muito nisso, né? Você é como um líder comercial para o nosso comercial hoje. E isso é muito importante. Eles precisam ter em quem se inspirar, Precisa em ter quem tirar mentores, dúvida. né? Referências. Isso faz parte. Então, assim, muito obrigada do meu coração. Assim, eu sou uma pessoa muito transparente, né? Então, enfim, muita gratidão pelo seu trabalho. Aí sim é um veículo de informação muito importante. A gente tem muita gratidão por sermos os contadores responsáveis, né? Pelo Aí sim a gente espera muito que só cresça. Eu sou uma fã de podcast, escuto todos, então muito obrigada. É importante demais esse trabalho que você faz. Cara, obrigado. Eu que agradeço demais aí por vocês. Fico muito feliz com a presença de vocês. Foi espetacular como eu imaginava que seria, né? Não esperava menos de vocês. Foi Um pouco de assunto técnico demais, né? A gente tentou ser simples. Não, mas que todos entendessem. foi incrível e eu acho que o conteúdo extremamente relevante, importante e necessário para o momento que a gente está passando. E eu queria saber como é que o pessoal faz para encontrar a Raiz e Costa, a Thaís e o Breno nas redes sociais. E aí, Breno? Para encontrar o Breno na rede social, né? No Instagram é @BrenoCostaM, né? Então, a gente tá por lá. Eu já tô rindo aqui. O meu arroba Thaísga, Thaís, GA, né? É porque, enfim, virou codinome. Mas a Raiz e Costa é @Raiz e Costa, né? A gente trabalha muito, né, Carolzinha? A Carol é quem faz o nosso marketing. Transformou o marketing lá do escritório, transformou em real aquilo que a gente só conseguia imaginar. Foi. E foi uma solução, né, internalizar o setor marketing para dentro da empresa com uma profissional muito capaz, junto com tudo que a gente imaginava. Então, o nosso Instagram é muito movimentado, a gente faz o possível, né, para ter... Muito conteúdo, eu percebo lá, vocês estão entregando muito conteúdo informativo, realmente, pro pessoal. Conteúdo técnico misturado com um pouco de comercial, lógico, porque a gente precisa vender, senão o Lucas briga. Mas, assim, a gente faz um trabalho muito legal lá, @Raiz e Costa. Show, galera. Pessoal, esse foi mais um episódio do Aí Sim Podcast. Então, se fez sentido para vocês, se inscreve no nosso canal. Não se inscreve de compartilhar esse episódio com outros empresários que você quer ajudar a crescer também. Tá joia? Toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui a partir das 20 horas. Tá no ar. Então, não sai daí, fica com a gente. Eu sou o Lucas Vieira. Você me segue no @LucasVieira2P. E segue o canal de cortes do Aí Sim no Instagram, que é Aí Sim _podcast. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos pra cima.